mais um vídeo. Hoje é um tema que foi o tema mais pedido ali no canal do Telegram, que tem a ver com bancas pequenas. Antes de mais, eu queria só pedir a quem está a ver o vídeo que subscreva, que comente aí, deixe a opinião, se gosta, se não gosta, o que é que acha do tema. Ah, Pronto, é uma ajuda que dão ao canal, de forma a ele poder ser divulgado a outras pessoas. Bom, em relação ao tema, é um tema maçudo, tanto que isto vai ser só áudio praticamente. Ahm, Desde já digo que não vão ver tipos, não vão ver múltiplas, não vão ver métodos milagrosos para crescer banca. Isto vai ser a minha opinião sobre as bancas pequenas e não vão ter aqui soluções milagrosas. Por isso, se é isso que vem à procura, não vale a pena. Bom, banca pequena. Ah, eu tenho aqui uns tópicos que vou tentar seguir também para não me perder, mas tem aqui uma frase engraçada que é: o tamanho não importa. E neste caso, para a banca, não importa mesmo. Porquê? Porque cada um investe o que tem. Ah, e o que faz de ti um profissional ou que faz de ti um bom trader não é o tamanho da banca, mas sim a percentagem que tu ganhas sobre ela. Ou seja, se tu conseguires gerar lucro sobre uma banca pequena, também vais conseguir gerar lucro sobre uma banca grande. Ahm, e isto é igual para o prejuízo. Tu rebentas uma banca pequena como rebentas uma banca grande. Aliás, mais depressa vais rebentar uma banca grande, porque quanto maior for o valor, mais difícil emocionalmente tu vais conseguir gerir a coisa. Bom, e primeiro que tudo, se tu estás a começar, ou se já começaste e tens pouca experiência, é praticamente obrigatório que tu comeces com uma banca pequena. A banca pequena, lá está, é subjetiva, vai de acordo com o valor que tu dás ao dinheiro. Porque para mim uma banca pequena pode ser 10 euros, para ti pode ser 1000. E é isso que tu tens de definir. O que é uma banca pequena para ti? Lá está, estando a iniciar, tu se não tens conhecimento do que estás a fazer, deves pôr pouco dinheiro. Isto é transversal ao trading, como às criptomoedas, como ao mercado de ações, seja o que for, seja o investimento que for. Se tu tens pouco conhecimento, se estás a aprender, se estás a ver como é que isto funciona, colocas pouco dinheiro, porque o mais provável é perderes, não é? Porque isto não é fácil. As pessoas pintam isto como uma forma de ganhar dinheiro rápida e fácil, mas é tudo menos isso. A longo prazo, se queres ganhar dinheiro, exige muito trabalho, muita disciplina, metodologias, estratégias, exige muita coisa. E é um investimento de risco elevado e por isso comecem com pouco dinheiro. É este o meu principal conselho. Porque eu volto a dizer, se conseguirem, ao longo do tempo, ganhando experiência, se conseguirem gerar lucros constantes sobre essa banca pequena, um dia vão conseguir gerar lucro sobre uma banca grande. Agora, tem que ser faseado. Tu não podes... este mês fiz 20% de uma banca de 10 euros. Ok. Então agora porque tenho aqui 10 mil euros, vou meter 10 mil euros, vou fazer 10% sobre 10 mil euros. Te garanto que não vais fazer. Porquê? Primeiro, estás a passar de uma stake, por exemplo, fazendo uma stake de 5% da banca. Se passas de uma stake de 50 cêntimos para, ora, 5% de 10.500 euros. Deve ser, pronto, o que seja. Uma coisa é apostar com 50 cêntimos, outra coisa é apostar com 500 euros. É completamente diferente. E não vais estar preparado para estares, por exemplo, numa posição de back a uma equipa, o tempo vai passando, a equipa não marca e tu vais vendo 50 euros, 100 euros, 150 euros a irem à vida. Enquanto que com uma banca de 10 euros tu vais ver 5 cêntimos, 10 cêntimos, 15 cêntimos, a não ser que tu sejas milionário e uma banca de 10 mil euros para ti é uma banca pequena, como para mim, que sou um comum mortal, uma banca de 10 euros é uma banca pequena. Pronto. E por isso o que conta é a percentagem. E por isso é que eu insisto às pessoas para fazerem gestão de banca, para usarem o Excel, porque lá está tudo com base no percentual.
Porque não vale a pena dizer, eu ganhei 20 euros este mês, ou ganhei 100 euros este mês, dobrei a banca. Ok. E isso dá quanto em percentagem? Tu consegues pegar nessa percentagem e replicá-la numa banca de 10 mil? Provavelmente não. Pronto. Porquê? Porque estás a fazer as coisas mal. Não estás a usar métodos, não estás a usar gestão, ou então estás simplesmente a abusar do risco. Pronto. Isto porquê? Porque a banca tem que crescer de forma sustentada e proporcional ao conhecimento. Lá está. Tu não podes começar com uma banca de 10 euros porque és iniciante, no mês a seguir continuas iniciante e não podes passar de uma banca de 10 para uma banca de 1000. Não faz sentido porque o teu conhecimento não evoluiu em um mês. Quer dizer, evoluiu um bocadinho, mas não evoluiu dessa forma. E quem diz o conhecimento diz a questão emocional, que é um dos pilares aqui do trading. Ou seja, é o que eu disse há bocadinho. Tu não vais conseguir fazer trading de um dia para o outro de uma banca de 10 para uma banca de 10 mil. O teu emocional vai abalar quando começares a ter perdas. E mesmo os ganhos tu vais te entusiasmar com a ganância. E por isso tem que ser um crescimento de forma sustentada, tanto na banca, como no conhecimento e como na questão emocional. Porque eu volto a dizer, o tamanho da banca não define a tua qualidade como trader. Porque eu conheço muitos traders que, por várias questões, não têm possibilidade de ter uma super banca, mas são bons naquilo que fazem. E isso é sem dúvida o que define. E tenho a certeza que se alguém desse uma banca grande a esses traders, eles iriam conseguir gerir a banca sem qualquer problema. Eu gosto muito de fazer a analogia com o carro do vizinho. Se o meu vizinho for médico, provavelmente vai ganhar mais que eu e provavelmente vai ter um Mercedes, coisa que eu não tenho. Mas ele não é melhor pessoa, não é melhor trabalhador do que eu. Simplesmente tem a possibilidade de comprar um veículo mais caro do que o meu. E o outro vizinho do lado, que tem um Lamborghini, também não é melhor que ele porque ganha ainda mais do que ele. É um bocadinho assim. É uma analogia que vale o que vale, mas que para mim mostra um bocadinho o que define ser um bom trader ou não. E lá está tudo assente não na banca, mas no percentual de ganho. Porque lá está, todos nós começamos com bancas pequenas. Eu comecei com uma banca pequena, tive uma banca grande, depois voltei a ter uma banca pequena porque quebrei e foi por aí fora, até que a dada altura fui percebendo que as coisas tinham que ser feitas de uma forma mais profissional e mais correta, e aos poucos fui crescendo. Obviamente depois é a forma de subir a banca, é sempre a questão mais apetecível aqui. E eu aqui volto a dizer, eu não vou propor nem métodos milagrosos, nem múltiplos, porque isso para mim não funciona. Há coisas que podem funcionar, é verdade. Eu lembro-me, por exemplo, de um trader que eu sigo há muito tempo que desenvolveu um método que para ele e para algumas pessoas até pode funcionar. Ele chama-lhe o método de ciclos, em que ele pega numa percentagem da stake e vai investindo toda e vai pegando nos lucros e vai reinvestindo por aí fora. É um método, chama-se método de ciclos. Se vocês forem ao YouTube encontram. Por exemplo, para mim não funcionou e eu não acho que faça muito sentido. Porque uma pessoa depois acaba-se por focar mais no método e deixa um bocadinho toda a aprendizagem e todos os métodos corretos que estamos a construir, porque focamos só no dinheiro. Outra coisa que também muita gente fala, e por exemplo no mercado das ações funciona, mas eu acho que aqui no trading não funciona, que é, os brasileiros chamam-lhe o aporte. Basicamente ou seja, colocar dinheiro mensalmente, investimentos mensais constantes. Eu nos mercados financeiros faço isso. Mensalmente tiro dinheiro de parte e invisto em ações quando há oportunidades. Aqui no trading não faz sentido isso. Porquê? Porque ao estares a investir mensalmente, vais estar, por exemplo, tens uma banca, imagina que fizeste 1% no primeiro mês ou até ficaste em prejuízo porque ainda estás a aprender. No mês a seguir já vais meter se calhar mais 50 ou 100 euros. Já vais duplicar a tua stake sem teres mostrado que merecias duplicar a stake.
Porque o que mostra que deves duplicar a stake é o lucro. Se tu duplicaste a banca, podes duplicar a stake, por exemplo. Agora, se não duplicaste ou se ficaste em prejuízo, não faz sentido tu duplicares. A não ser que queiras duplicar a banca e manter a mesma stake. Aí também não faz sentido estares a colocar dinheiro. Por isso esta questão de colocar dinheiro mensalmente poderá fazer sentido eventualmente já estiveres numa fase muito à frente, em que tens uma banca já razoável, tens por exemplo 2 anos de lucros constantes, mas os lucros que tu vais tendo não são suficientes para a tua banca atingir um valor que tu definas ideal, por exemplo, para seres independente. Então aí podes colocar algum dinheiro. Mas pronto, de qualquer forma eu não aconselho. Acho que a banca deve crescer com os lucros que tu vais conseguir gerando e de forma proporcional. Aqui a única coisa que eu acho que tu podes fazer de forma eventualmente, se tiveres uma banca muito pequena, por exemplo, se começares com 10 euros ou 20 euros, porque é o que tu podes nessa altura, a única coisa que tu podes fazer é gerir um bocadinho o risco. Ou seja, para mim o ideal é teres uma stake entre 1 a 3% da banca, por exemplo. Mas 1 a 3% de uma banca de 10 ou 20 euros é muito pouco. Então o que tu podes fazer numa primeira fase é aumentas o risco, aumentas a stake, por exemplo, para 10%. Isto em bancas muito pequenas. E imagina que em 2 meses conseguiste duplicar. Então, à medida que vais aumentando a banca, vais baixando o risco. Ou seja, duplicaste, então, por exemplo, passas para 8 ou para 9%. Por exemplo, passas para 40 euros. Quando passares para 50 ou 60, vais baixando outra vez o risco para 7% e depois para 6%, à medida que vais subindo. Até que chegas a uma altura em que tens uma banca que até pode não ser muito grande, pode ser tipo 200 euros, mas já estás num risco controlado e num risco mais ou menos correto para o que é aceitável para gerir isto de uma forma profissional, por exemplo, 5%. Uma banca pequena ou média, tendo um risco, ou seja, o risco é uma stake, 5% já é aceitável. Pronto. E depois quando já atingires um patamar de uma banca que tu já olhas para ela, ok, isto já é uma banca boa, já é uma banca grande. Então aí baixas para uma stake com um risco baixo e a partir daí mantens esse risco e tudo o que fores ganhando é para crescer a banca e eventualmente para ires retirando para usufruto próprio. Pronto, é este o meu conselho é o conselho que eu tenho e é o que eu fiz. A partir do momento em que eu comecei a fazer as coisas como deve ser, a não querer fazer all-ins, a não querer ganhar tudo de um dia para o outro, ok, tive que ter alguma paciência porque não passei de 10 euros para 20 no próprio dia, nem uma semana, se calhar demorei 2 meses, mas depois passei de 20 para 30 e quando vais vendo este crescimento aos poucos, quando depois vais vendo o Excel e vais vendo, olha, estou a ganhar aos poucos, o gráfico está ficando constante, vais vendo os métodos, ok, este método está-me a dar muito dinheiro, aquele não me está a dar tanto, vou começando a retirar. Quando começares a ver esse teu trabalho árduo a dar frutos de uma forma constante e correta e profissional, depois vais começando a ter entusiasmo e depois é um ciclo que vais ter que manter. Mesmo quando as coisas não estão a correr tão bem, se mantiveres isto, dificilmente vais quebrar. Para finalizar, a única coisa que eu tenho a dizer é por experiência, e eu já quebrei muita banca, e a única coisa que eu tenho a dizer é, se tu não começares a fazer isto hoje, o que te vai acontecer é, das duas uma, ou vais aprender hoje com este vídeo, ou com outros vídeos de outros traders que também falam do assunto, ou então o que vai acontecer é que vais perder o dinheiro que tens. E vais voltar a depositar e vais voltar a perder o dinheiro que tens. E eventualmente se conseguires por all-ins e por múltiplas e por outras sortes que vais conseguindo ter, vai haver uma altura em que vais voltar a fazer um erro, vais voltar a não ter gestão e vais voltar a perder tudo. E vais continuar neste ciclo, porque a longo prazo a única forma de ganhar dinheiro, pelo menos que eu conheça, seja comigo, seja com outra pessoa qualquer, portuguesa, brasileira ou de outra nacionalidade qualquer, é com gestão. Aprender a gerir uma banca pequena a nível percentual e depois aos poucos ir crescendo com ela.
sem querer dar um passo maior que a perna. Acho que é este o termo mais correto. E pronto, é este o conselho que eu te tinha para dar. Até uma próxima.